Olá, está começando o programa Brasileiros Imóveis, o seu portal de imóveis na TV. Acesse www.brasileirosimóveis.com.br e você vai ter acesso ao maior classificados online do setor imobiliário do Brasil para fazer bons negócios. E a entrevista também continua com o Renato Peguim no primeiro bloco. Ele vai estar falando sobre direitos e deveres do inquilino e do proprietário. E no segundo bloco também continuo conversando com a Rose Araújo, ela que é diretora de habitação de Barretos, e fala sobre os principais programas habitacionais que a cidade oferece à população. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais do nosso portal. Veja aí. No canto superior direito da página inicial do site Brasileiros Imóveis, você tem a aba Blog. É só clicar e você terá acesso às entrevistas do programa Brasileiros Imóveis na TV Barretos e dicas importantes de profissionais de vários setores que vão te ajudar a estar melhor preparado para realizar bons negócios no mercado imobiliário. Clique no nosso blog. Tecnologia e praticidade a serviço do mercado imobiliário. E o nosso bate-papo hoje continua. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Brasileiros Imóveis o Renato Peguim, ele que esteve com a gente desde o comecinho da semana aqui no programa, falando sobre um assunto muito bacana, que é o relacionamento do locador e do locatário, né? Que na maioria das vezes eles deixam essa responsabilidade para vocês, né, Renato? Do que tem que ser feito, direitos, responsabilidades, esse monte de coisa, né? E eu tenho aqui mais perguntas para poder falar, para você perguntar, né, para você, e para a gente estar informando o nosso telespectador. Eu começo já dizendo, em relação a fiador, né, pessoas com nome comprometido podem alugar sem fiador? Quando você fala nome comprometido, é até bonito, né? Esse nome comprometido. Mas o nome comprometido é negativado, né? A pessoa que, por um assunto, um problema ou outro, ele está com o nome no SPC ou Serasa. O que acontece? Para os bancos, para as lojas, para nós, donos de imobiliária, nós seguimos, Kleber, essa pesquisa, né? Lá na nossa empresa, nós temos que analisar o caso, mas toda regra tem exceção, tá? Se você levar lá na minha empresa, por exemplo, CPFL, qualquer coisinha CPFL, ela é negativa a pessoa, né? Então, você tem um probleminha por causa de R$5 é negativo. Nós vamos olhar, o jurídico vai liberar isso. Se você teve uma ação, que você está discutindo essa ação na justiça, leva uma cópia do processo, né? Isso não quer dizer que você está negativado, você não presta. Presta sim. Pelo menos lá na Renato Peguim presta. Só que toda regra tem exceção. A maioria das vezes, Kleber, o cliente, você que está em casa, você nem sabe que o seu nome está negativado. Sim. Tá? Por isso que é importante você faz uma pesquisa antes, olha, não, e para você poder justificar. Mas a maioria das vezes, a pessoa ela tem ciência disso e fica impedido de ser fiador. IPTU e seguro é responsabilidade de quem? O IPTU é responsabilidade do locatário, tá? Isso tem que estar em contrato, senão não tem validade. E o seguro também responsabilidade do locatário, do inquilino. Porque, por exemplo, aquele seguro vendaval, danos elétricos, alguma coisa de encanador, você vai pagar hoje aí um aluguel, por exemplo, de R$900, você não deve pagar mais que 250 de seguro por ano. Então, isso é importante. Por exemplo, na nossa empresa, nós exigimos, que é um direito que nós temos de exigir, e 100% aceita. Porque você está fazendo bem, porque a pólice sai no nome do locatário. O acréscimo colocado nos aluguéis em atraso, isso é com base em alguma lei? Qual que é esse percentual? Na realidade, aqui em Barretos nós temos costume do aluguel, por exemplo, um aluguel de R$1.000. Nós damos desconto, ele cai para R$800, tem uns que cai para 900, de acordo com o que você estabelecer em contrato. Então, é igual a faculdade, né? Faculdade, você pagar até o dia X, você tem um desconto. Então, a gente coloca esse desconto. Mas o cliente inadimplente,
você cobra lá a atualização, que é a inflação, né, diária, que dá pouco, e mais 1% ao mês. Mas ele já perdeu aquele abono. Então é importante, na hora que você celebrar o contrato, você procura fazer um contrato direitinho. No nosso caso, nós usamos o caso do abono, que é que se o cara tiver pontualidade, ele recebe esse desconto. Em termos de contrato, lógico, o contrato deve ser lido, né? De preferência, todas as suas cláusulas, mas tem alguma que é muito importante que não pode deixar de ser lida? Claro. Exemplo, o dia do vencimento desse aluguel. Por exemplo, nós lá na Renato Peguim, nós colocamos, o aluguel ele vence no último dia do mês. E você dá 3 datas para o inquilino escolher. Dia 5, dia 8 e dia 10. Ó, ele venceu no último dia do mês, por exemplo, ele venceu dia 30. Só que ele pode pagar dia 5, dia 8 e dia 10. O bom mesmo é você colocar no 6º dia útil. Isso é um procedimento da Renato Peguim. Da Renato Peguim. Mas se você coloca no 6º dia útil, você está ajudando o cara. Por quê? No 5º dia útil ele recebe o salário. Então, geralmente, a maioria das vezes nós colocamos dia 10. Né? A gente pergunta qual data você quer. Só que você está pagando, por exemplo, no mês de abril, nós vamos pagar referente a março. Tá? Não é legal, não é de costume receber aluguel adiantado. Aluguel é igual salário, é vencido. Nada impede de você pegar o seu carnê, por exemplo, nós lá na organização Renato Peguim, nós temos carnê, e você pagar antecipado. Isso não foi uma exigência, foi uma vontade sua, mas sempre pagar vencido. Renato, obrigado pela sua participação de hoje mais uma vez. Lembrando que o Renato vai estar com a gente até no final de semana. E no próximo bloco eu também continuo o meu bate-papo com a Rose Araújo, ela que é diretora de habitação de Barretos, e ela vai continuar o nosso assunto sobre os principais programas habitacionais que a cidade oferece à população. É um breve intervalo e daqui a pouquinho eu estou de volta. Viver feliz é o que todo mundo mais deseja. E na maioria das vezes essa felicidade pode estar bem pertinho de você. E por isso a organização Renato Peguim apresenta Jardim Botânico, um bairro de alto padrão, moderno, inovador e cercado de verde, próximo à Faculdade de Medicina. Liberado para construir infraestrutura diferenciada, a união perfeita entre a natureza e a modernidade. Não é mesmo, Lara? É sim, Jaque. É o bairro mais seguro e mais verde da cidade. Um novo jeito de morar em Barretos, com proteção perimetral, segurança e portaria 24 horas com sistema de monitoramento, sede para eventos sociais, playground, quadra poliesportiva e de tênis e pista para caminhada. Ligue agora mesmo 3321-8877 ou visite a nossa imobiliária móvel aqui no local. Um condomínio perfeito, você sonha e a gente realiza. Organização Renato Peguim, compromisso com a família. E o meu bate-papo hoje continua. Eu estou recebendo aqui no estúdio da Brasileiros Imóveis a Rose Araújo, ela que é diretora de habitação da atual administração aqui de Barretos. A gente está falando sobre os principais programas habitacionais que a atual administração está oferecendo e outros projetos que ainda estão por vir, né, Rose? E esse assunto é muito bacana porque muitas pessoas ainda não sabem, né, como que funciona. Tem aquela pessoa que não sabe se enquadra, se de repente tem documento, todos os documentos necessários, se tudo que o programa exige eu acabo me enquadrando. Então, de uma maneira geral, para quem nos assiste agora, que tem a intenção de entrar num programa desse, quais são os documentos que são exigidos? Olha, todos os conjuntos habitacionais têm um edital. E no edital, nós já enviamos, assim, no próprio edital, toda a documentação necessária, né? Que não posso falar assim, é pouco, é muito, é razoável, mas a pessoa tem que sempre acompanhar o edital. Quando, por exemplo, saiu o edital o ano passado do conjunto habitacional Leda Mendola. O pessoal chegou, levou os documentos certinho, passou pelas inscrições, normal. Então, os próximos conjuntos também terão os editais, que no edital vai ter toda a lista de documentação
para a pessoa estar acompanhando e no ato da inscrição estar levando toda a documentação e lembrando que toda a documentação tem que ser original. Os programas, eles são diferentes. Por exemplo, eu me enquadro no programa faixa 1 e de repente eu não me enquadro no programa faixa 2, que dirá no faixa 3. Como ela pode saber em qual programa ela se enquadra? Onde ela tem essa informação, Rose? Olha, tem informação na diretoria de habitação, que fica na Avenida 31, entre as ruas 16 e 18, mas é muito simples. O faixa 1, como a pessoa sabe, como ela classifica o faixa 1 e faixa 2, qual programa eu me encaixo? Se eu tenho uma renda até R$ 1.600, eu me encaixo no faixa 1. Se a minha renda familiar, bem explicado, a renda familiar e bruta, ultrapassa R$ 1.600, eu automaticamente já estou no faixa 2. De quando o programa começa, né? De quando ele começa até o seu término, quanto tempo leva para essas casas serem entregues? De uma maneira talvez meio por cima, que a gente sabe que depende de uma série de coisas, mas mais ou menos pela sua experiência, para aquela pessoa que vai entrar num programa desse, imaginar, poxa, eu entro agora e daqui tanto tempo eu sei que já vou estar com a minha chave na mão. Rose, baseado nessa exigência de renda familiar até R$ 1.600, a prestação ela se refere a quantos por cento? Só para a gente ter uma ideia, no caso dessa família com renda de R$ 1.600. 5%. Só 5%? Só 5%. Olha só. Da renda familiar, 5%. E tem algum tipo de juro nessas parcelas, Rose? Só se a renda familiar aumentar, aí aumenta a parcela. E como que sabe que aumentou a renda familiar para aumentar a parcela? A Caixa dá um jeitinho de saber, pelo é? FGTS. Através do FGTS? Através do FGTS. De repente aumenta o salário da família, e isso obviamente vai ser declarado no FGTS, a pessoa sendo registrada, a Caixa vai acompanhando isso. Mas eu acredito que o aumento é sempre proporcional, né, Rose? Sempre proporcional, mínimo, de acordo com a renda, tudo de acordo com a renda. Muito bem, eu conversei hoje, mais uma vez, com a Rose Araújo, ela que é diretora de habitação da atual administração de Barretos, e a gente falou um pouquinho sobre programas habitacionais que estão sendo entregues aqui para a cidade de Barretos e os futuros programas que ainda virão. Quero convidar você a continuar com a gente durante toda a semana e acessar o nosso site www.brasileirosimóveis.com.br. Ali você vai encontrar o maior classificado online de oportunidades de negócios do setor imobiliário. Acesse, eu tenho certeza que ali vai ter algo que te interessa. A gente vai ficando por aqui e amanhã nós temos nosso próximo encontro. Boa noite e até lá. Acesse www.brasileirosimóveis.com.br.